Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração. Concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme, um amor perfeito. Dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que eu possa cumprir a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui estou, Senhor, para cumprir a minha missão, que chamais a ser um novo filho, levando o evangelho que pediste. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho, e eu estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Paz e bem. Estamos aqui iniciando o nosso tríduo. Este ano é a primeira vez que realizamos esse tríduo virtual de São Francisco. Nesse primeiro dia, queremos, assim como iniciamos como uma oração, terminaremos também como oração. E a cada dia desenvolveremos um tema. Hoje vamos falar um pouco sobre Francisco. Quem foi Francisco na história? Quem é Francisco hoje? No mundo moderno, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa comunidade e para o mundo. Diríamos que Francisco, vamos repetir certamente muitas coisas que você conhece, outras certamente ouvirá pela primeira vez. Francisco é um homem da Idade Média, um jovem rico que sempre desejava, sonhava, como todo jovem, a ser um cavaleiro. Assim se dizia na época de Francisco, na Idade Média, ele que viveu pelos anos de 1200, portanto, 800 anos atrás. Nós queremos lembrar alguns fatos. Ele de uma família rica, o pai dono de uma loja de tecidos, diríamos até um shopping. Era um importador de roupas da França. Francisco tinha muitos bens, só lhe faltava algo que o completasse ou fizesse feliz. Ele era um jovem cantor, poeta e convivia com os jovens de sua época. Mas ele queria algo a mais. Ele sentiu um vazio interior. E ele um dia, numa pequena capela, chamada Capela de São Damião, e ele olha e vê uma cruz. Exatamente esta. Esta cruz é a cópia da cruz original de São Damião. É uma cruz diferente, que ao olhar inicialmente não percebemos alguns detalhes desta cruz. Mas o Cristo nesta cruz, ele está de uma maneira diferente. Ele não está com a cabeça caída, mas erguida e de olhos abertos. E ele olha e aquele Cristo fala com Francisco, dizendo: Francisco, reconstrói minha igreja, ela está em ruínas. E Francisco, olhando para o Cristo, fica tão impressionado com as palavras desse Cristo vivo, ressuscitado. O Cristo da cruz de São Damião, porque ele estava ali nesta capela chamada São Damião. É um Cristo ressuscitado, não é um Cristo morto na cruz, é um Cristo vivo.
E esse Cristo vivo repete para Francisco: reconstrói minha igreja, ela está em ruínas. E Francisco, olhando para aquela capelinha, olhava e via realmente que ela necessitava de uma reforma. E ele começa assim. A primeira coisa que ele começa a fazer é reformar esta capela. Procura pessoas que o ajudem. Vai pedir ajuda material. Até o dia que ele deixa essa capela linda, bela, a capela de São Damião. E ele volta a conversar com o Cristo ressuscitado, de olhos abertos. Aqui está, Senhor, o que pediste, o que queres mais de mim? E o Cristo diz: Francisco, eu falo da igreja interior, eu não falo de uma igreja de tijolos. Eu quero que você reconstrua a igreja sua e a igreja nossa, que está em ruínas. Francisco aí então percebe que o Cristo falava daquela igreja da Idade Média, que estava em guerra, as cruzadas, que estava com grandes conflitos de ideias, conflitos políticos, conflitos, diríamos, estava sem rumo. E aí Francisco começa uma nova maneira de viver, em primeiro lugar, consigo mesmo. Ele sente que a igreja está viva e presente nas pessoas. Ele vê pobres abandonados. Ele começa a ver, até então ele não via, leprosos, aos quais ele tinha até medo, nojo. E ele vai ao encontro desses leprosos, não muito distante desta capela chamada Capela de São Damião. O primeiro impacto que ele tem ao ver esse leproso, ele sente nojo. Mas ele cria coragem, porque ele lembrou daquela cruz e do Cristo falando. E ele vai ao encontro, abraça e beija este leproso. E ele diz: aquilo que era amargo e que me causava nojo, tornou-se doce, suave. É o encontro com o Cristo vivo encarnado na pessoa do leproso. Nunca mais ele abandonou esse leprosário. Lá ele cuidava muitas vezes desses leprosos, lavando os pés, dando banho, dando alimento. E assim iniciou sua vida Francisco. Logo, outros jovens começam a segui-lo. Assim se inicia a vida desse jovem franciscano. Mas o pai não aceitou, porque ele era o filho único e o pai queria fazer dele o grande herdeiro. E ele diz: pai, Deus me chamou para uma outra missão. E o pai então me devolva tudo que eu te dei até hoje, meu filho. E ele tira até a própria roupa e diz: agora eu tenho um pai, não aqui mais, mas no céu. E assim Francisco vai viver ali junto a essas capelinhas que ele reconstruiu. Em primeiro lugar, a capelinha da Porciúncula. Em segundo lugar, uma outra capelinha chamada São Pedro. E em terceiro lugar,
a famosa e querida Porciúncula, que passa a ser a sua casa. Ali ele passa a viver até a morte. A Capela da Porciúncula de Santa Maria dos Anjos. Nós aqui estamos vivendo também na Porciúncula de Santa Maria dos Anjos ou de Nossa Senhora dos Anjos. Esta igreja foi construída em homenagem àquela original em Assis, que Francisco reconstruiu. Passaram-se mais alguns tempos. Muitos jovens já seguiam Francisco. De repente aparecem também moças inclusive da alta sociedade de Assis. A primeira delas, Clara, que ele já a conhecia, porque todos lá se conheciam. E Francisco, surpreso, como Clara pode viver aqui entre nós? Não será possível. Então, ele leva a Clara para a primeira igrejinha que ele reconstruiu, a igreja onde estava essa belíssima cruz, a igreja de São Damião, que até hoje ali vivem as Clarissas, na igreja de São Damião, o convento de São Damião. E Francisco vivia perto, na Porciúncula. Então, as Clarissas, como passaram a ser chamadas, primeiro Clara, depois sua irmã Beatriz, depois a Inês e outras jovens vieram. E são as Clarissas que temos até hoje. 800 anos se passaram. Mas de repente começaram a aparecer casais, famílias. Francisco também os acolheu e diz: vocês também podem seguir este Cristo, mas primeiro vocês têm que reconstruir a igreja interior, a igreja da unidade. Tem que haver paz e entendimento nas casas, nas famílias. E aí surge o terceiro grupo, chamamos de Ordem Terceira ou Ordem Franciscana Secular, também há 800 anos. E tudo isso nós temos até hoje, em todos os países e nas grandes cidades, temos a chamada Ordem dos Frades Menores, a Ordem das Irmãs Clarissas e a Ordem Franciscana Secular, que são os casados, as famílias. E para iniciar esse nosso tríduo, iniciamos com uma pequena parte da história de Francisco. E nós não poderíamos terminar este encontro, este primeiro encontro, sem rezarmos a oração da unidade. A oração que Francisco proclama: fazei de mim, Senhor, instrumento de vossa paz. Estamos aqui no jardim, no claustro do convento dos frades, no jardim franciscano, diante dessa imagem que nos traduz a paz de São Francisco. E vamos rezar todos os dias ao final do nosso tríduo, e eu convido a todos a rezarmos juntos esta belíssima oração atribuída a São Francisco de Assis. E vamos rezar nesse momento e pedir a cada lar, a cada família, exatamente o que pede esta oração, para que o Senhor conceda que sejamos instrumentos da paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, a nós e ao nosso lar, para que haja unidade e paz. Entendimento. Mostra, Senhor, para nós a sua face. Se compadeça de nós. Volte o seu olhar sobre nós e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.